Quando transferi R$ 300.000 para o casamento da minha filha Beatriz, eu achei que estava realizando o maior sonho dela. Mas quando cheguei ao local da cerimônia, pronto para entregar minha princesa no altar, descobri que o casamento já tinha acontecido 3 dias antes, em segredo, sem mim. O que eu descobri depois foi ainda pior. Ela tinha vergonha de mim. Naquele momento, peguei o celular e fiz uma ligação que mudou tudo para sempre. O que aconteceu nos próximos 30 dias vai te surpreender. E a forma como essa história termina vai te deixar sem palavras. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Meu nome é Roberto Medeiros, tenho 56 anos e durante toda a minha vida trabalhei como soldador numa pequena oficina em Guarulhos, São Paulo. Nunca fui homem de muitas palavras, mas sempre fui de muito trabalho. Acordar às 5 da manhã, chegar em casa às 7 da noite, sábado até meio-dia. Essa era minha rotina há mais de 30 anos. Minha esposa Cleusa sempre dizia que eu era teimoso igual uma mula, mas que tinha coração de ouro. Ela não estava errada. Quando nossa filha Beatriz nasceu, em 1998, eu prometi para mim mesmo que ela nunca passaria pelas dificuldades que eu passei. Cresci sem pai. Minha mãe lavava roupa para fora para nos sustentar. E eu sabia o que era ter vergonha da própria condição. Beatriz seria diferente. Ela estudaria nas melhores escolas, teria tudo o que quisesse. E quando chegasse a hora do casamento, eu daria a ela uma festa que nossa família jamais esqueceria. Durante 26 anos, guardei cada centavo que sobrava. Enquanto meus colegas de trabalho gastavam no bar depois do serviço, eu voltava para casa e colocava as moedas no cofre que ficava em cima do guarda-roupa. Cleusa sempre dizia que eu era obsessivo com aquilo, mas ela entendia. Nós dois tínhamos o mesmo sonho: ver nossa filha feliz, realizada, sem nunca precisar se envergonhar de onde veio. Quando Beatriz completou 18 anos e entrou na faculdade de administração, eu estava orgulhoso como um pai pode estar. Ela era inteligente, bonita, determinada. Arrumou um emprego numa empresa de contabilidade ainda no 3º ano, e foi lá que conheceu Tiago Fernandes, um rapaz bem apessoado, filho de uma família de classe média alta de São Caetano do Sul. No começo fiquei desconfiado, não porque ele fosse ruim, mas porque eu conhecia a diferença entre mundos. Tiago parecia um bom rapaz quando Beatriz o trouxe para jantar em casa pela primeira vez. Cumprimentou com firmeza. Olhou nos meus olhos, chamou Cleusa de senhora. Tinha educação, isso eu não podia negar. Mas havia algo na forma como ele olhava nossa casa simples, nossos móveis antigos, nossa televisão pequena que me incomodava. Era um olhar rápido, quase imperceptível, mas estava lá. O mesmo olhar que eu recebia quando entrava em lugares mais sofisticados com minha roupa de trabalho. Beatriz estava apaixonada, isso era óbvio. Falava dele o tempo todo, mostrava fotos, contava sobre os lugares onde iam juntos, restaurantes caros, bares sofisticados, festas de amigos com sobrenomes compostos. Eu ficava feliz por ela estar conhecendo um mundo diferente, mas ao mesmo tempo uma preocupação crescia dentro de mim. Será que ela estava se afastando de quem realmente era? Com o tempo, as visitas de Tiago ficaram mais raras. Quando vinha um jantar, ele sempre tinha pressa para ir embora. Sempre tinha algum compromisso, alguma coisa importante para fazer. Beatriz começou a fazer desculpas por ele, e eu percebi que ela estava constrangida. Não com ele, mas conosco. Com nossa simplicidade, nossa casa pequena, meu português sem diploma universitário. Aos poucos, ela também começou a vir menos. Os almoços de domingo se tornaram quinzenais, depois mensais. Quando vinha, ficava pouco tempo, sempre olhando o celular, sempre com pressa. Eu tentava conversar, perguntar sobre o trabalho, sobre os planos, mas suas respostas eram curtas, evasivas. Cleusa dizia que era fase, que todo mundo passa por isso quando está namorando sério, mas eu conhecia minha filha e sabia que havia algo mais profundo acontecendo. Em 2023, Beatriz me ligou numa quinta-feira de manhã, enquanto eu estava na oficina.
Sua voz estava diferente, mais séria, mais adulta. Pai, preciso conversar com você. O Tiago me pediu em casamento. Meu coração disparou. Minha menina ia casar. 25 anos de economia, de sacrifício, de sonhos guardados, tudo se resumia àquele momento. Que maravilha, filha. Quando vocês querem fazer a festa? Perguntei, já imaginando como seria lindo. Pai, é sobre isso que preciso conversar com você. Podemos nos encontrar hoje à noite? Havia algo na voz dela que me deixou inquieto, mas eu atribuía a emoção natural de quem acabou de ficar noiva. Naquela noite, Beatriz veio em casa sozinha. Tiago estava viajando a trabalho, segundo ela. Sentamos na cozinha, eu, ela e Cleusa, e ela começou a falar sobre os planos. Queria casar em dezembro numa festa para 200 pessoas, num buffet em São Caetano. Já tinha visitado 3 locais com Tiago. Já tinha ideias sobre decoração, sobre o vestido, sobre tudo. E quanto vocês acham que isso vai custar? Perguntei, já calculando mentalmente se minha poupança seria suficiente. Beatriz hesitou, trocou olhares com a mãe, e então disse um número que quase me fez engasgar com o café. 300 mil reais, pai. Eu sei que é muito, mas 300 mil reais. Era mais do que eu ganhava em 4 anos de trabalho. Era exatamente o valor que eu tinha na poupança, fruto de 26 anos de sacrifício. Cleusa ficou pálida. Beatriz, filha, isso não é muito caro? Mas eu já tinha decidido. Não se preocupem. O pai juntou dinheiro a vida inteira pensando neste dia. Minha filha vai ter o casamento que merece. Nem que para isso eu tenha que vender tudo que tenho. Naquela noite, depois que Beatriz foi embora, fiquei acordado olhando o teto. 300 mil reais. Todo o dinheiro que eu tinha na vida. Cleusa estava preocupada, eu podia sentir. Ela deu 1000 voltas na cama antes de conseguir dormir. Mas para mim, a decisão já estava tomada. Havia trabalhado a vida inteira para aquele momento. Ver minha filha feliz, realizada, com um casamento digno de uma princesa. No dia seguinte fui ao banco. O gerente, seu Antônio, que me conhecia há mais de 15 anos, ficou surpreso quando pedi para sacar toda a poupança. Seu Roberto, o senhor tem certeza? É muito dinheiro para tirar de uma vez só. Expliquei sobre o casamento da Beatriz, sobre meu sonho de dar a ela uma festa inesquecível. Seu Antônio sorriu e disse: Entendo, seu Roberto. Pai é assim mesmo, não é? Faria qualquer coisa pelos filhos. A transferência foi feita numa sexta-feira de março. R$ 297.450. Praticamente todo o meu patrimônio indo para a conta de Beatriz. Quando cheguei em casa e contei para Cleusa, ela chorou. Não de alegria, mas de medo. Roberto, e se alguma coisa der errado? E se a gente precisar desse dinheiro para uma emergência? Eu a tranquilizei. Não vai dar errado, amor. Nossa filha é responsável. O Tiago parece um bom rapaz. E além do mais, qual é a emergência mais importante do que a felicidade da nossa filha? Nas semanas seguintes, Beatriz ligava constantemente para contar sobre os preparativos. O buffet estava contratado, o fotógrafo escolhido, o vestido encomendado. Cada detalhe planejado com precisão militar. Ela parecia mais animada do que havia estado em anos, e isso me deixava feliz. Finalmente, minha filha estava voltando a ser próxima de nós, mesmo que fosse por causa dos preparativos do casamento. Cleusa ajudava com o que podia. Sugestões sobre flores, ideias para lembrancinhas, opiniões sobre convites. Pela primeira vez em muito tempo, nossa casa voltou a ter vida, com Beatriz vindo jantar 2, 3 vezes por semana para discutir detalhes da festa. Maio chegou, e com ele os ajustes finais. Beatriz trouxe uma lista com 215 pessoas convidadas. Eu conhecia talvez 20% delas. Alguns parentes nossos, alguns amigos antigos da família. O resto eram colegas de trabalho dela, amigos de Tiago, familiares da família dele que eu nunca tinha visto na vida. Pai, você vai conhecer todo mundo na festa. Vai ser maravilhoso. Ela dizia com um brilho nos olhos que eu não via há anos. Tiago aparecia eventualmente durante essas reuniões de planejamento, sempre educado, sempre correto.
mas nunca muito interessado nos detalhes. Deixava tudo por conta de Beatriz, apenas concordando com as decisões dela. Quando eu tentava puxar conversa sobre trabalho, sobre futebol, sobre qualquer coisa, ele respondia de forma cordial, mas distante. Era como se houvesse uma barreira invisível entre nós. Em junho, Beatriz me mostrou as fotos do vestido. Uma peça deslumbrante importada, com detalhes em pedraria que brilhavam como estrelas. Custou 15 mil reais, pai. Mas quando você me ver nele, vai entender que valeu cada centavo. Eu concordei, emocionado. Minha filha seria a noiva mais bonita de São Paulo naquele dia. Os convites chegaram em julho. Papel especial, impressão dourada, acabamento perfeito. Senhor Roberto Medeiros e família têm o prazer de convidar para o casamento de Beatriz Medeiros e Tiago Fernandes, dia 15 de dezembro, às 17 horas, no Buffet Imperial, São Caetano do Sul. Segurei o convite nas mãos e senti um orgulho imenso. Meu nome estava ali, como pai da noiva, anfitrião de uma festa que seria falada por anos. Cleusa emoldurou um dos convites e colocou na sala. Para quando os netos vierem, eles verem como foi o casamento dos pais. Ela dizia, sorrindo. Já estávamos fazendo planos para o futuro, imaginando como seria ter netinhos correndo pela casa nos domingos. Agosto trouxe novos gastos. Beatriz precisou de 2 mil reais para o buffet, porque decidiram incluir uma estação de sushi. 1.500 para a decoração, porque queriam trocar as flores brancas por arranjos mais sofisticados. 800 reais para contratar um violinista para a cerimônia. Cada nova despesa vinha acompanhada de uma explicação detalhada sobre por que era necessária, sobre como faria diferença no resultado final. Eu não questionava. O dinheiro estava lá para ser usado. E se minha filha achava que esses detalhes eram importantes, então eram importantes para mim também. Vendi algumas ferramentas antigas, pegava horas extras na oficina sempre que possível, mantinha nossa casa funcionando com o mínimo necessário para que Beatriz não precisasse se preocupar com nada além dos preparativos. Em setembro, ela me chamou para conhecer o buffet. Era um lugar impressionante, com jardins enormes, salões decorados, uma estrutura que parecia um palácio. O dono, seu Marcos, nos recebeu pessoalmente e nos mostrou cada detalhe do que seria o grande dia. Vai ser uma festa linda, seu Roberto. Sua filha tem muito bom gosto. Eu assenti, orgulhoso, imaginando como seria ver 200 pessoas celebrando a felicidade da minha menina naquele lugar mágico. Durante a visita, Beatriz estava radiante, apontando onde ficaria a mesa do bolo, onde seria a pista de dança, onde ficariam os noivos para receber os cumprimentos. Tiago estava conosco, mas parecia mais interessado no celular do que na explicação do buffet. Quando seu Marcos perguntou se ele tinha alguma sugestão, ele apenas disse: "Está tudo perfeito, pode deixar com a Beatriz." No caminho de volta para casa, Beatriz falou sobre os preparativos finais. Faltavam apenas 3 meses, e ainda havia muito a ser feito. Prova do vestido, definição do cardápio final, confirmação da lista de convidados. Pai, você vai ficar tão orgulhoso no dia. Vai ser o casamento mais bonito que São Caetano já viu. Outubro passou voando entre preparativos e ansiedade. Beatriz vinha em casa quase todos os dias, sempre com novidades, sempre com algum detalhe para acertar. Cleusa estava ajudando com as lembrancinhas, pequenos sachês de lavanda que seriam colocados em cada mesa. Vai dar um cheiro maravilhoso no salão, Beatriz dizia enquanto testávamos diferentes essências. Foi nesse período que comecei a notar algo estranho. Tiago, que já não aparecia muito, praticamente desapareceu das nossas conversas sobre o casamento. Beatriz sempre tinha uma desculpa. Ele estava atarefado no trabalho, estava resolvendo questões da família dele, estava cuidando da lua de mel. Mas algo me incomodava. Um noivo não deveria estar mais presente nos preparativos da própria festa? Quando perguntei para Beatriz se estava tudo bem entre eles, ela ficou defensiva. Claro que está tudo bem, pai. O Tiago confia em mim para resolver essas coisas. Ele é mais prático. Deixa eu cuidar dos detalhes. Mas eu conhecia minha filha.
e havia uma tensão em sua voz que não conseguia disfarçar completamente. Em novembro, 2 semanas antes do casamento, Beatriz apareceu em casa com uma expressão estranha. Parecia nervosa, agitada, diferente da alegria que demonstrava nos meses anteriores. Pai, preciso conversar com você sobre uma coisa. O Tiago está com alguns problemas na família dele. A mãe não está bem de saúde e ele está muito preocupado. E o que aconteceu? Perguntei, genuinamente preocupado. Apesar da distância, eu não desejava mal para a família do futuro genro. Ela teve uns problemas cardíacos. Nada grave, mas os médicos pediram para evitar emoções fortes, estresse, essas coisas. O Tiago está pensando se não seria melhor adiar o casamento. Meu coração quase parou. Adiar o casamento? Depois de 9 meses de preparativos, de 300 mil reais investidos, de sonhos construídos tijolo por tijolo? Beatriz, filha, mas não tem como fazer uma cerimônia mais simples? Só família mesmo? Beatriz balançou a cabeça, as lágrimas começando a aparecer. Pai, já tentei conversar com ele sobre isso, mas ele acha que qualquer festa, mesmo pequena, pode deixar a mãe dele nervosa. Você sabe como são essas coisas de coração. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim entendia a preocupação dele, mas outra parte se revoltava contra a possibilidade de ver 9 meses de trabalho e sonhos desmoronarem. E o que você quer fazer? Perguntei, tentando manter a voz calma. Beatriz enxugou os olhos com as costas da mão, num gesto que me lembrou da menina pequena que ela havia sido. Eu quero casar com ele, pai. Com festa ou sem festa. Talvez a gente possa fazer só no cartório mesmo. Bem simples. E depois, quando a mãe dele melhorar, a gente faz uma comemoração. Cleusa, que estava ouvindo tudo da cozinha, veio se sentar conosco. Filha, mas e todo o dinheiro que o pai investiu? O buffet? O vestido, os convites que já foram entregues? Beatriz suspirou fundo. Eu sei, mãe. Já pensei nisso. A gente pode tentar remarcar o buffet, talvez para o ano que vem. O vestido não estraga. E os convidados vão entender. Naquela noite, depois que Beatriz foi embora, fiquei sentado na varanda olhando as estrelas. 300 mil reais. Todo o meu patrimônio investido num sonho que talvez não se realizasse. Mas o mais importante era a felicidade da minha filha. E se ela queria casar com Tiago, mesmo que fosse só no cartório, eu apoiaria a decisão dela. No dia seguinte, liguei para Beatriz. Filha, se vocês decidirem fazer só no civil mesmo, o pai está do lado de vocês. O importante é vocês serem felizes juntos. O resto a gente resolve depois. Ela ficou emocionada, agradeceu 1000 vezes, disse que eu era o melhor pai do mundo. Por alguns instantes, senti que tinha tomado a decisão certa. A primeira semana de dezembro foi estranha. Beatriz não aparecia mais em casa todos os dias como estava fazendo. Quando ligava para saber como estavam as coisas, ela sempre dizia que estava tudo bem, que eles estavam organizando os detalhes do casamento civil, que logo teria novidades para nos contar. Mas havia algo na voz dela, uma distância que eu não conseguia compreender. Tiago ligou uma vez durante essa semana. Foi surpreendente, porque ele nunca tinha ligado diretamente para mim antes. Seu Roberto queria agradecer pela compreensão com relação aos problemas da minha família. O senhor é um sogro muito compreensivo. Agradeci a ligação, mas fiquei com uma sensação estranha. Sua voz parecia aliviada demais, como se um peso tivesse sido tirado das costas dele. Na segunda semana de dezembro, Beatriz finalmente apareceu em casa. Era uma terça-feira à noite, e ela chegou sozinha, parecendo mais animada do que havia estado nas últimas semanas. Pai, mãe, tenho uma novidade para contar. Eu e o Tiago decidimos nos casar no sábado, dia 14. Vai ser bem simples, só no cartório mesmo. Mas queremos que vocês estejam lá. Fiquei feliz, mas ao mesmo tempo confuso. Filha, por que tanta pressa? Não era melhor esperar a mãe do Tiago melhorar? Beatriz sorriu, mas havia algo forçado naquele sorriso. Pai, a gente conversou e decidiu que não quer mais esperar. Já perdemos tempo demais por causa dessa situação.
Queremos ser felizes logo. E onde vai ser? Perguntou Cleusa. No cartório de São Caetano, às 10 horas da manhã. Depois a gente pode almoçar todos juntos num restaurante legal. Vai ser íntimo, só família mesmo. Concordamos, é claro. Era o que nossa filha queria. Era o que ia fazê-la feliz. Naquela noite, Cleusa comprou um vestido novo para a cerimônia. Eu tirei meu terno do guarda-roupa, mandei passar e engomar. Era o mesmo terno que havia usado no meu próprio casamento, 28 anos antes. Talvez não fosse tão elegante quanto as roupas que Tiago e sua família usariam, mas era o que eu tinha de melhor. Sexta-feira chegou, e eu estava ansioso como um garoto na véspera do Natal. Amanhã seria o grande dia. Minha filha se casaria, e eu estaria lá para entregar sua mão ao homem que ela escolheu para passar o resto da vida. Não seria a festa dos sonhos que havíamos planejado, mas seria um momento especial, íntimo, nosso. Liguei para Beatriz de manhã para confirmar os detalhes. Filha, que horas vocês querem que a gente chegue no cartório? Ela demorou um pouco para responder. Pai, na verdade, teve uma mudança de planos. O Tiago conseguiu remarcar para domingo, dia 15, às 16 horas. No mesmo local. Algo na voz dela me incomodou. Tudo bem, filha. Domingo, então. Algum problema específico? Não, pai. É que apareceu uma oportunidade de ter uma cerimônia um pouco mais bonita, sabe? Num lugar mais reservado do cartório. Mas só conseguiram para domingo. Aceitei a explicação, embora uma parte de mim achasse estranho remarcar casamento com tão pouco tempo de antecedência. Sábado passou devagar. Eu e Cleusa aproveitamos para relaxar, assistir televisão, conversar sobre como seria bom ter um genro oficial na família. Mesmo que não seja a festa que sonhamos, Roberto, o importante é nossa filha estar feliz, dizia Cleusa, enquanto preparava um bolo para levarmos de presente no domingo. Domingo de manhã acordei cedo, mais animado do que havia estado em semanas. Tomei banho, me vesti com cuidado, ajeitei a gravata no espelho. Cleusa estava linda no vestido novo, com um pequeno buquê de flores que ela mesma havia preparado para entregar a Beatriz. Saímos de casa às 2 da tarde para chegar com antecedência ao cartório de São Caetano. O trânsito estava tranquilo, o dia estava bonito. Tudo conspirava para que fosse uma tarde perfeita. Durante o caminho, conversamos sobre nossos planos. Depois da cerimônia, jantar todos juntos, brindar o novo casal, oficializar Tiago como membro da nossa família. Chegamos ao cartório às 2h45 da tarde. O local estava vazio, apenas alguns funcionários circulando pelos corredores. Sentamos na recepção para esperar. Às 3 horas, liguei para Beatriz. Filha, já chegamos aqui no cartório. Vocês vêm chegando? O telefone tocou várias vezes antes dela atender, e quando atendeu, sua voz estava estranha. Pai, onde vocês estão? No cartório de São Caetano, filha. Conforme combinamos. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Pai, que cartório de São Caetano? Meu coração começou a bater mais forte. Filha, o cartório onde vocês iam se casar, às 4 horas. Pai, eu nunca falei de cartório de São Caetano, e nunca falei de 4 horas. A confusão estava crescendo. Beatriz, você me disse ontem que o casamento seria domingo, dia 15, às 16 horas, no mesmo local onde tinha sido marcado antes. Mais silêncio. Pai, acho que houve um mal-entendido. Você pode vir aqui em casa? Preciso conversar com você pessoalmente. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Cleusa me olhava preocupada. Roberto, o que houve? Eu não sabia o que responder. Algo estava muito errado, mas eu não conseguia entender o que era. Vamos para a casa da Beatriz. Parece que houve alguma confusão com o local do casamento. Durante o trajeto até a casa de Beatriz em São Caetano, minha mente corria tentando entender o que havia acontecido. Tinha certeza absoluta da nossa conversa na véspera. Domingo 15 de dezembro, às 16 horas. Como poderia ter entendido errado algo tão simples? Chegamos na casa dela às 3h50 da tarde. Beatriz nos esperava na porta e sua expressão me assustou. Ela parecia culpada, como uma criança que havia quebrado algo valioso e não sabia como contar para os pais.
Pai, mãe, vamos sentar que eu preciso explicar uma coisa para vocês. Sentamos na sala, e o silêncio era ensurdecedor. Beatriz andava de um lado para o outro, claramente nervosa, claramente tentando encontrar palavras para algo difícil de dizer. Cleusa segurou minha mão, e eu senti que ela também estava pressentindo que algo muito sério estava para ser revelado. Pai, Beatriz começou sem conseguir me olhar nos olhos. Eu e o Tiago nos casamos ontem. No civil. Foi uma cerimônia pequena, só com os pais dele e 2 testemunhas. As palavras chegaram até mim como se viessem de muito longe, como se alguém estivesse falando numa língua estrangeira. Como assim vocês se casaram ontem? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Beatriz, nós combinamos hoje. Você me ligou ontem para confirmar hoje. Ela finalmente me olhou, e havia lágrimas em seus olhos. Pai, eu não sabia como contar para vocês. As coisas aconteceram muito rápido. Cleusa soltou minha mão e ficou de pé. Beatriz, eu não estou entendendo. Por que vocês se casaram escondido? Por que não nos chamaram? A voz da minha esposa estava quebrando, e eu sabia que ela estava lutando para não chorar. Mãe, não foi escondido. Foi uma decisão de última hora. O Tiago conseguiu adiantar tudo, e a gente achou melhor fazer logo, sem muita cerimônia. Mas suas palavras soavam falsas, como se ela estivesse recitando um texto ensaiado. Eu me levantei devagar, sentindo um peso enorme no peito. Beatriz, sua mãe e eu somos seus pais. Não merecíamos pelo menos estar presentes no casamento da nossa única filha? Ela começou a chorar abertamente agora. Pai, eu sei que vocês estão chateados. Eu sabia que vocês ficariam chateados. Por isso que não sabia como contar. Chateados? A palavra saiu da minha boca com uma amargura que eu não sabia que existia dentro de mim. Beatriz, eu gastei 300 mil reais, todo o dinheiro que juntei na vida, para o seu casamento. Você se casa escondido e vem me dizer que sabia que eu ficaria chateado? A expressão dela mudou, como se finalmente tivesse compreendido a gravidade da situação. Pai, sobre o dinheiro, a gente vai devolver. Não foi usado mesmo, então... Não foi usado? Eu a interrompi. Como não foi usado? Onde está o dinheiro, Beatriz? Ela trocou olhares com alguém que eu só então percebi estar na casa. Tiago desceu as escadas vestindo roupas casuais como se fosse um domingo qualquer. Não havia nada nele que indicasse que era um homem recém-casado, que deveria estar celebrando um dos dias mais importantes de sua vida. Seu Roberto, ele disse, com uma formalidade que me irritou profundamente. Acho que houve um mal-entendido sobre a situação. Mal-entendido. A palavra que Beatriz havia usado no telefone. Como se eu fosse um velho confuso que não conseguia compreender situações simples. Que mal-entendido, Tiago. Minha filha me pediu 300 mil reais para o casamento. Eu dei os 300 mil reais. Ela se casou sem me avisar. Onde exatamente está o mal-entendido? Minha voz estava ficando mais dura a cada palavra. Tiago suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Seu Roberto, o dinheiro foi usado sim. Foi usado para quitar dívidas que a gente tinha, para mobiliar nosso apartamento, para nossa lua de mel. Não foi desperdiçado. Dívidas, apartamento, lua de mel. Tudo menos o casamento para o qual eu havia dado o dinheiro. Vocês me enganaram, disse mais para mim mesmo do que para eles. Vocês pegaram meu dinheiro fingindo que era para uma coisa e usaram para outra. Cleusa se aproximou de mim, colocando a mão no meu braço. Eu podia sentir que ela também estava processando a traição. Também estava compreendendo que nossa filha havia nos mentido deliberadamente. Pai, não foi assim. Beatriz tentou explicar, mas suas palavras soavam vazias. A gente realmente queria fazer a festa grande. Mas depois, conversando melhor, percebemos que era muito dinheiro para uma festa de algumas horas. Resolvemos usar o dinheiro de forma mais inteligente. Mais inteligente. Repeti lentamente. E vocês acharam inteligente me mentir durante meses? Acharam inteligente me deixar acreditar que estaria no casamento da minha única filha? Tiago deu um passo à frente, como se quisesse proteger Beatriz de mim. O gesto me irritou ainda mais.
Seu Roberto, o senhor está se alterando sem necessidade. A gente ia contar tudo depois da lua de mel. Só queríamos evitar este tipo de situação. Este tipo de situação. Como se minha dor, minha decepção, minha sensação de traição fossem apenas um inconveniente na vida deles. Cleusa, que havia permanecido calada, finalmente falou. Sua voz estava baixa, mas firme. Beatriz, você sabe o que o seu pai abriu mão para juntar esse dinheiro? Você sabe quantas coisas ele deixou de comprar? Quantas vezes ele trabalhou doente? Quantos planos ele cancelou para guardar cada centavo pensando no seu casamento? Beatriz baixou a cabeça, incapaz de enfrentar o olhar da mãe. Eu sei, mãe. Eu agradeço tudo que vocês fizeram por mim. Mas a vida adulta é diferente. A gente precisa pensar no futuro, na estabilidade financeira. Na estabilidade financeira? Eu disse. E pela primeira vez em minha vida senti raiva da minha própria filha. E mentir para os próprios pais faz parte dessa estabilidade? Tiago suspirou impaciente, como se esta conversa estivesse tomando muito tempo dele. Seu Roberto, com todo respeito, o senhor está dramatizando. O dinheiro foi usado para coisas importantes. Quitamos o apartamento, compramos móveis, investimos no nosso futuro como casal. Isso é muito mais sensato do que gastar tudo numa festa. Numa festa. O casamento da minha filha era apenas uma festa para ele. Tiago, disse, tentando manter minha voz controlada. Esse dinheiro não era seu para decidir como usar. Era para o casamento da Beatriz. Se vocês não queriam mais fazer a festa, deveriam ter me consultado. Pai, Beatriz interveio. A gente tentou conversar com você sobre adiar o casamento, lembra? E você ficou todo preocupado com o dinheiro já gasto. A gente não queria te deixar mais ansioso ainda. Então vocês decidiram resolver a situação me mentindo? Minha voz começou a subir. Decidiram que era melhor me enganar do que conversar comigo como adultos? Beatriz começou a chorar novamente, mas dessa vez suas lágrimas não me comoveram como sempre comoviam. Roberto! Cleusa tocou meu braço novamente. Vamos embora. Não tem mais o que conversar aqui. Ela estava certa. Tudo o que precisava ser dito já havia sido dito. Minha filha havia escolhido mentir para mim ao invés de confiar em mim. Havia escolhido me excluir do dia mais importante da vida dela. Comecei a caminhar em direção à porta, mas a voz de Tiago me fez parar. Seu Roberto, o senhor não está sendo justo. A Beatriz te ama, sempre te amou. Só que às vezes o amor não é suficiente. Às vezes as pessoas vêm de mundos diferentes, e é melhor aceitar isso. Virei-me lentamente para encará-lo. Havia algo em suas palavras, um tom, uma insinuação que me fez compreender que havia mais por trás de toda essa história. O que você quer dizer com mundos diferentes, Tiago? Ele trocou um olhar rápido com Beatriz, como se perguntasse se deveria continuar. Eu só quis dizer que... Bem, minha família tem um padrão social diferente. Eles não estariam confortáveis numa festa com pessoas muito simples. Pessoas muito simples. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Pessoas como eu. Pessoas como Cleusa. Pessoas como nossa família, nossos amigos, nossa vida inteira. Pessoas simples. Repeti, saboreando cada sílaba. Tiago, não. Beatriz disse rapidamente, percebendo que ele havia cruzado uma linha perigosa. Mas era tarde demais. A verdade finalmente havia aparecido nua e crua. Então foi por isso, disse, tudo se encaixando na minha mente como peças de um quebra-cabeças. Vocês pegaram meu dinheiro, mas não queriam minha presença. Queriam minha conta bancária, mas se envergonhavam do homem que estava por trás dela. Tiago teve a decência de parecer constrangido, mas não negou. Seu Roberto, não é nada pessoal. É só que meus pais são pessoas muito tradicionais. Eles não se sentiriam à vontade numa festa com pessoas de backgrounds muito diferentes. Backgrounds. Repeti a palavra em inglês com escárnio. Que palavra bonita para falar de preconceito. Cleusa se aproximou mais de mim, e eu podia sentir sua raiva crescendo também. E você, Beatriz? Perguntei, olhando diretamente para minha filha. Você também se envergonha dos seus backgrounds?
Você também acha que eu e sua mãe somos pessoas muito simples para o seu casamento? Ela não conseguiu responder imediatamente, e seu silêncio foi mais doloroso que qualquer palavra poderia ter sido. Quando finalmente falou, sua voz estava quase inaudível. Pai, não é vergonha, é só que eu queria que tudo fosse perfeito. Eu queria impressionar a família dele. E eu atrapalharia essa perfeição. Concluí. O soldador de Guarulhos não combinaria com a elite de São Caetano. Beatriz balançou a cabeça, mas seus olhos não conseguiam mentir. Eu estava certo. Pai, por favor, não seja assim. Você sabe que eu te amo. Você me ama, mas se envergonha de mim. Interessante conceito de amor. Caminhei até a porta novamente, decidido a sair antes que dissesse algo de que poderia me arrepender. Pai, espera! Beatriz correu atrás de mim. A gente pode conversar sobre isso. A gente pode resolver isso de uma forma que deixe todo mundo feliz. Parei na porta e me virei para ela uma última vez. Todo mundo feliz? Perguntei. Beatriz, você mentiu para mim durante meses. Você pegou todo o dinheiro que juntei na vida inteira. Você se casou sem nem me avisar. E agora quer resolver isso de uma forma que deixe todo mundo feliz? Pai, eu posso devolver o dinheiro. Talvez não tudo de uma vez, mas posso parcelar, posso. Não é sobre o dinheiro, eu a interrompi. Nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre estar presente no dia mais importante da sua vida. Era sobre ser seu pai, não apenas seu financiador. Cleusa tocou minha mão. Vamos, Roberto. Ela tinha razão. Não havia mais nada para ser dito ali. Abri a porta e saí, ouvindo Beatriz me chamando pelas costas. Pai, pai, por favor. Mas eu não me virei. Não podia me virar, porque se o fizesse, talvez perdoasse tudo novamente. E desta vez, eu sabia que perdoar seria desrespeitar a mim mesmo. No carro, durante o trajeto de volta para Guarulhos, Cleusa e eu ficamos em silêncio. Havia muita coisa para processar, muita dor para digerir. Quando chegamos em casa, sentamos na cozinha, no mesmo lugar onde Beatriz havia me pedido o dinheiro 9 meses antes. Roberto, Cleusa disse finalmente, o que a gente vai fazer agora? Olhei para ela, para a mulher que havia dividido comigo todos os sacrifícios, todos os sonhos, todas as esperanças relacionadas à nossa filha. Vamos recomeçar, respondi. E pela primeira vez desde que saímos da casa de Beatriz, senti algo parecido com alívio. Vamos recomeçar sem mentiras, sem ilusões, sem filhos que se envergonham de nós. Cleusa assentiu, seus olhos ainda vermelhos de lágrimas. Naquela noite, sentado na varanda de casa, comecei a fazer planos. Não planos para recuperar minha filha ou meu dinheiro, mas planos para minha própria vida. Aos 56 anos, eu ainda tinha tempo para construir algo novo, algo que fosse verdadeiramente meu. No dia seguinte, segunda-feira, voltei ao trabalho como sempre havia feito. Mas algo estava diferente dentro de mim. Meus colegas perguntaram como havia sido o casamento e eu simplesmente disse: não aconteceu. Não dei explicações, não entrei em detalhes, apenas segui em frente. Durante a semana, Beatriz ligou várias vezes. Eu não atendia. Ela mandou mensagens longas explicando, pedindo desculpas, prometendo que ia resolver tudo. Eu não respondia. Cleusa me perguntou se eu não estava sendo muito duro, e eu disse: estou sendo justo. No final da semana, Tiago apareceu na oficina onde eu trabalhava. Chegou dirigindo um carro novo, vestindo um terno caro, com a postura de quem estava acostumado a ter seus problemas resolvidos rapidamente. Seu Roberto, podemos conversar? Perguntou, como se fosse um favor que estava me fazendo. Continuei trabalhando na peça que estava soldando sem olhar para ele. Não temos nada para conversar, Tiago. Seu Roberto, eu vim aqui porque a Beatriz está sofrendo muito. Ela não está dormindo, não está comendo direito. Isso não pode continuar assim. Finalmente olhei para ele, tirando minha máscara de solda. E por que exatamente isso é problema meu? Perguntei. Beatriz é uma mulher adulta, casada. Os problemas dela são responsabilidade do marido dela agora. Tiago pareceu surpreso com minha frieza. Seu Roberto, ela é sua filha. O senhor não pode simplesmente abandoná-la por causa de um mal-entendido. Mais uma vez aquela palavra. Mal-entendido.
como se tudo o que havia acontecido fosse um simples equívoco de comunicação. Tiago, disse, colocando minha máscara de volta. Quando vocês decidiram se casar sem me avisar, vocês me abandonaram primeiro. Agora estou apenas retribuindo o favor. Voltei ao meu trabalho, indicando que a conversa havia terminado. Ele ficou parado ali por alguns minutos, provavelmente esperando que eu mudasse de ideia. Quando percebeu que isso não aconteceria, suspirou alto e disse: "O senhor vai se arrepender desta decisão, seu Roberto. Família é família, não importa o que aconteça." Sem levantar a cabeça do meu trabalho, respondi: "Família não mente uma para a outra. O que vocês fizeram não foi coisa de família." Ouvi seus passos se afastando, o barulho do carro novo saindo da oficina, e senti uma paz estranha tomar conta de mim. Naquela tarde, quando cheguei em casa, encontrei Cleusa na cozinha, preparando o jantar para dois. Há meses não jantávamos sozinhos, sem a expectativa de uma ligação de Beatriz, sem conversas sobre casamento, sem a presença constante dos problemas de outras pessoas em nossa mesa. "Como foi seu dia?" Cleusa perguntou, como fazia há 28 anos de casamento. "Tranquilo", respondi, e era verdade. Pela primeira vez em meses, meu dia havia sido realmente tranquilo. Sem preocupações financeiras impossíveis, sem mentiras para decifrar, sem expectativas para administrar. Durante o jantar, conversamos sobre coisas simples: o trabalho, o tempo, os vizinhos, a novela que Cleusa gostava de assistir. Conversas normais de um casal normal, sem o peso de filhos ingratos ou genros preconceituosos. Depois do jantar, sentamos na sala para assistir televisão. Era um sábado à noite qualquer, mas se sentia especial porque era nosso. Não havia outras pessoas interferindo. Não havia dramas para resolver. Não havia dinheiro sendo desperdiçado em sonhos que não nos incluíam. "Roberto", Cleusa disse durante um comercial, "você acha que a gente fez alguma coisa errada na criação dela?" Era uma pergunta que eu sabia que viria, mais cedo ou mais tarde. Pensei cuidadosamente antes de responder. "Cleusa, a gente deu para ela tudo o que podia dar. Amor, educação, valores, oportunidades. Se ela escolheu se envergonhar disso, a escolha foi dela, não nossa. Mas talvez a gente tenha mimado ela demais. Talvez deveria ter ensinado ela a valorizar mais as coisas simples." Cleusa tinha lágrimas nos olhos novamente. "Talvez", concordei. "Mas não podemos voltar no tempo para mudar isso. O que podemos fazer é seguir em frente e não repetir os mesmos erros." Ela assentiu e ficamos em silêncio assistindo um filme antigo na televisão. A segunda semana depois da descoberta, estabelecemos uma nova rotina. Eu ia trabalhar, Cleusa cuidava da casa, e à noite conversávamos sobre nossos planos para o futuro. Planos que não incluíam sacrificar nosso bem-estar pelos caprichos de filhos ingratos. "Roberto", Cleusa disse numa quinta-feira, "estive pensando. A gente podia fazer aquela viagem para o Nordeste que sempre planejou. Agora que não temos mais gastos extras." A ideia me animou. Durante anos havíamos falado sobre conhecer as praias da Bahia, mas sempre faltava dinheiro. Sempre havia alguma emergência de Beatriz que consumia nossa economia. "É uma boa ideia", respondi. "Podemos começar a planejar para o ano que vem." Pela primeira vez em anos tínhamos planos que eram só nossos, sonhos que não dependiam da aprovação ou participação de ninguém mais. No trabalho, meus colegas começaram a perceber a mudança. Eu estava mais leve, menos preocupado, mais concentrado no presente. João, meu parceiro de trabalho há 15 anos, comentou: "Roberto, você parece outro homem. O que aconteceu?" "Decidi parar de viver a vida de outras pessoas", respondi. E era a verdade mais simples e mais profunda que eu poderia dar. João riu, mas eu sabia que ele havia entendido. Uma tarde, quando estava voltando do trabalho, vi Beatriz parada na frente da minha casa. Ela estava encostada no carro, claramente me esperando há algum tempo. Meu primeiro impulso foi dar meia volta e ir embora, mas decidi enfrentar a situação. "Pai", ela disse quando me viu aproximando. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto magro. Era óbvio que realmente não estava bem, como Tiago havia dito. Mas eu endurecei meu coração.
Sofrimento era consequência de escolhas, e ela havia feito as suas. O que você quer aqui, Beatriz? Perguntei, parando a alguns metros de distância dela. Não ia facilitar as coisas. Pai, preciso conversar com você. Não posso continuar assim com você me ignorando. Sua voz estava fraca, desesperada. Você conversou comigo por 9 meses, mentindo. Minha resposta foi seca, direta. Pai, eu sei que errei. Eu sei que magoei você e a mãe. Mas eu posso consertar isso. Posso devolver o dinheiro. Posso fazer uma festa agora. Posso. Pode o quê? Eu a interrompi. Pode me incluir agora que já não tem mais o que esconder. Pode me aceitar na sua vida agora que já conseguiu tudo o que queria. Ela começou a chorar. Pai, não é assim. Eu sempre quis você na minha vida. Eu só queria impressionar a família do Tiago. Queria que eles me aceitassem. E, para impressionar estranhos, você decidiu humilhar seus próprios pais. Caminhei na direção da porta de casa. Beatriz, você fez sua escolha. Agora vive com ela. Pai, por favor! Ela gritou atrás de mim. Eu sou sua filha. Você não pode me abandonar assim. Parei com a mão na maçaneta e me virei para ela. Beatriz, quando você se casou sem me avisar, quem abandonou quem? Ela não teve resposta para isso. Olha, continuei. Você é uma mulher adulta, casada, com sua própria vida. Não precisa mais do papai para nada. Vive sua vida de classe média alta com seu marido e sua família política sofisticada. Deixa o soldador de Guarulhos em paz. Pai, eu nunca disse que você era menos importante. Ela protestou, mas suas palavras soavam vazias. Não precisava dizer. Suas ações falaram por si só. Abri a porta de casa. Beatriz, se você tivesse me respeitado, teria conversado comigo antes de tomar qualquer decisão. Se você tivesse me amado de verdade, não teria se envergonhado da minha presença no seu casamento. Eu te amo, pai. Ela gritou desesperada. Talvez você ame, mas amor sem respeito não vale nada. Entrei em casa e fechei a porta, ouvindo-a chorar do outro lado. Cleusa estava na cozinha e havia escutado tudo. Roberto, será que você não foi muito duro com ela? Perguntou. Cleusa, ela é minha filha e sempre vai ser. Mas respeito é respeito. Se ela quiser ter um relacionamento comigo, vai ter que ser baseado na verdade, não em conveniência. Cleusa assentiu, compreendendo. Naquela noite, enquanto jantávamos, ouvimos batidas na porta. Beatriz havia voltado, acompanhada de Tiago. Eles bateram por quase 10 minutos antes de desistir. Não fomos atender. 2 semanas depois, recebemos uma ligação inesperada. Era a mãe de Tiago, Dona Márcia, que eu nunca havia conhecido pessoalmente. Sua voz era educada, mas fria. Senhor Roberto, sou Márcia Fernandes, mãe do Tiago. Gostaria de conversar com o senhor sobre a situação entre vocês e a Beatriz. Dona Márcia, respondi. Que situação? Não temos nenhuma situação com Beatriz. Ela é uma mulher casada que fez suas escolhas. Senhor Roberto, a Beatriz está passando por um momento muito difícil. Ela está deprimida, não está trabalhando direito. Isso está afetando meu filho também. E o que exatamente a senhora quer que eu faça? Perguntei genuinamente curioso para saber onde ela queria chegar. Bem, eu pensei que talvez pudéssemos encontrar uma solução que beneficiasse todos. Talvez o senhor pudesse perdoar a situação e voltar a ter um relacionamento normal com sua filha. Dona Márcia, disse, sentindo uma raiva crescendo dentro de mim. A senhora por acaso sabe por que estamos nesta situação? Houve uma pausa. Sei que houve um mal-entendido sobre o casamento. Não foi um mal-entendido. Eu a interrompi. Sua família achou que eu não era adequado para estar presente no casamento da minha própria filha. Acharam que eu e minha esposa éramos muito simples para conviver com pessoas como vocês. O silêncio do outro lado da linha durou quase 1 minuto. Quando Dona Márcia voltou a falar, sua voz havia perdido a cordialidade forçada. Senhor Roberto, eu acho que há um exagero da sua parte. Ninguém disse que vocês não eram adequados. Foi apenas uma questão de compatibilidade social. Compatibilidade social, repeti.
Que forma elegante de falar de preconceito, Dona Márcia. Senhor Roberto, o senhor está distorcendo as coisas. Minha família simplesmente tem um padrão social específico. Isso não é preconceito, é realidade. A realidade é que vocês pegaram meu dinheiro, mas não queriam minha companhia. Pegaram minha filha, mas rejeitaram sua família. E agora, quando as consequências das suas escolhas estão incomodando, vocês querem que eu resolva o problema. O senhor está sendo muito dramático, ninguém rejeitou ninguém. Dona Márcia, eu não fui convidado para o casamento da minha própria filha. Como a senhora chama isso? Outro silêncio. Então ela suspirou, e quando voltou a falar, sua máscara de polidez havia caído completamente. Senhor Roberto, vamos falar a verdade. Minha família investiu muito no futuro do Tiago e da Beatriz. Compramos o apartamento onde eles moram, mobiliamos, pagamos a lua de mel deles. Nós somos os principais responsáveis pelo bem-estar deles. Investiu? Perguntei incrédulo. Dona Márcia, quem pagou 300 mil reais para o casamento deles fui eu. Todo o dinheiro que juntei em 26 anos de trabalho. Sim, mas esse dinheiro foi usado de forma inteligente, para quitar dívidas, para dar estabilidade para eles. Muito mais sensato do que gastar tudo numa festa. A audácia da mulher me deixou sem palavras por alguns segundos. Então, a senhora acha normal pegar dinheiro de uma pessoa fingindo que é para uma coisa e usar para outra? Senhor Roberto, o senhor está sendo muito simplista. Adultos responsáveis tomam decisões adultas. Sua filha e meu filho fizeram escolhas maduras. Maduras, repeti. E mentir para os próprios pais faz parte dessa maturidade? Às vezes é necessário proteger os pais de decisões que eles não compreenderiam. Nesse momento, senti uma clareza absoluta sobre com que tipo de pessoas estava lidando. Dona Márcia, a senhora sabe qual é a diferença entre eu e vocês? Qual? Eu trabalho para ganhar meu dinheiro. Vocês trabalham para ganhar o dinheiro dos outros. E desliguei o telefone. Cleusa, que havia ouvido minha parte da conversa, balançou a cabeça. Que tipo de gente é essa, Roberto? O tipo de gente que nossa filha escolheu para fazer parte da vida dela. Respondi, e pela primeira vez senti uma mistura de tristeza e alívio por ela ter feito essa escolha. Na manhã seguinte, acordei com uma decisão tomada. Era hora de parar de reagir às manipulações de outras pessoas e começar a agir de acordo com meus próprios princípios. Liguei para meu advogado, Dr. Silva, que havia cuidado da documentação quando comprei minha casa. Dr. Silva, preciso de uma consultoria sobre uma situação familiar. Expliquei toda a situação. O dinheiro emprestado, as mentiras, o casamento secreto, a forma como havia sido tratado. Seu Roberto, ele disse depois de ouvir tudo, tecnicamente o senhor pode entrar com uma ação de danos morais. Também pode tentar reaver o dinheiro, já que foi obtido através de informações falsas. Dr. Silva, eu não quero entrar em guerra com minha filha. Só quero que ela entenda que ações têm consequências. O senhor quer que eu envie uma notificação extrajudicial? Às vezes isso ajuda as pessoas a compreenderem a gravidade da situação. Pensei por alguns minutos. Uma notificação oficial talvez fosse exatamente o que Beatriz precisava para entender que não era mais criança, que suas escolhas tinham peso legal e moral. Pode preparar, Dr. Silva. Quero uma notificação formal exigindo o ressarcimento do dinheiro, ou a realização da festa para a qual ele foi destinado, com prazo de 30 dias. Será feito, seu Roberto. O senhor está tomando a decisão certa. Às vezes é necessário usar a lei para ensinar respeito. A notificação foi entregue numa quinta-feira de manhã. Eu estava no trabalho quando Beatriz me ligou, histérica. Pai, que história é essa de ação judicial? Você enlouqueceu? Como você pode fazer isso com sua própria filha? Beatriz, respondi calmamente. Você pegou 300 mil reais sob falsa alegação. Isso tem nome na lei. É estelionato. Estou apenas exercendo meus direitos. Estelionato? Pai, você está falando como se eu fosse uma criminosa. Sou sua filha. Ser minha filha não te dá o direito de me enganar. E ser meu pai não me obriga a aceitar qualquer coisa. Pai, por favor, vamos conversar pessoalmente.
Essa situação já foi longe demais. Beatriz, eu tentei conversar pessoalmente. Você mentiu. Agora a conversa vai ser através de advogados. Pai, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Você tem 30 dias para devolver o dinheiro ou realizar a festa para a qual ele foi destinado. Depois desse prazo, a situação vai para o tribunal. Ela desligou o telefone gritando, e eu voltei ao meu trabalho com uma sensação estranha de paz. Pela primeira vez, desde que essa história havia começado, eu estava tomando uma atitude ativa, ao invés de apenas reagir às manipulações de outras pessoas. Naquela tarde, Tiago apareceu novamente na oficina. Desta vez, sua postura era completamente diferente. Não havia mais arrogância, apenas nervosismo. Seu Roberto, o senhor não pode estar falando sério sobre essa ação judicial. Tiago parecia genuinamente assustado. Estou falando muito sério, Tiago. Vocês agiram como estelionatários. Vão ser tratados como estelionatários. Seu Roberto, isso pode prejudicar minha carreira. Se meu chefe descobrir que estou envolvido numa ação por estelionato, deveria ter pensado nisso antes de pegar meu dinheiro com mentiras. Mas a gente pode resolver isso sem envolver a justiça. A gente pode devolver o dinheiro parcelado, pode fazer uma festa menor. Tiago, vocês tiveram 9 meses para resolver isso sem envolver a justiça. Escolheram mentir ao invés de conversar. Agora as regras mudaram. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, claramente tentando encontrar uma saída. Seu Roberto, e se a gente fizesse uma cerimônia agora? Uma festa bonita com toda a sua família convidada? Parei meu trabalho e o olhei diretamente. Tiago, você realmente acha que eu vou aceitar migalhas depois de ter sido humilhado durante meses? Não são migalhas, seu Roberto. É uma oportunidade de recomeçar. Recomeçar? Ri sem humor. Tiago, quando sua sogra me ligou semana passada, sabe o que ela disse? Que vocês são os principais responsáveis pelo bem-estar da Beatriz. Que o dinheiro da festa foi usado de forma inteligente. Que vocês tomaram decisões adultas. Tiago ficou pálido. Claramente não sabia que sua mãe havia me ligado. Então me diz uma coisa, Tiago. Se vocês são tão adultos e responsáveis, por que estão com tanto medo de uma ação judicial? Ele não conseguiu responder. Seu Roberto, minha mãe às vezes fala coisas que refletem exatamente o que vocês pensam de mim e da minha família. Voltei ao meu trabalho. Tiago, vocês me trataram como um banco. Pegaram meu dinheiro, rejeitaram minha pessoa. Agora vão lidar com as consequências. E a Beatriz? O senhor não se importa com o sofrimento da sua própria filha? Me importo sim. Por isso que estou ensinando para ela que ações têm consequências. É uma lição que deveria ter aprendido há muito tempo. Ele saiu da oficina claramente derrotado, e eu soube que a mensagem havia sido recebida. Não era mais o sogro bonachão que aceitava qualquer desrespeito. Era um homem defendendo sua dignidade. Naquela noite, Cleusa me recebeu em casa com um sorriso que eu não via há meses. Roberto, estou orgulhosa de você. Finalmente você parou de aceitar desrespeito. Cleusa, talvez eu devesse ter feito isso antes. Talvez se eu tivesse sido mais firme desde o começo, as coisas não teriam chegado a este ponto. Não adianta pensar no que poderia ter sido. O importante é o que você está fazendo agora. Ela tinha razão. Durante anos, havia aceitado ser tratado como segunda opção, como um mal necessário na vida da minha filha. Nunca mais. No fim de semana recebi uma ligação inesperada. Era meu irmão Carlos, que morava em Santos e com quem falava raramente. Roberto, a Beatriz me ligou chorando. Disse que você entrou na justiça contra ela. Que história é essa? Expliquei toda a situação para Carlos. O dinheiro emprestado, as mentiras, o casamento secreto, o preconceito da família do genro. Quando terminei, houve um longo silêncio do outro lado. Roberto, Carlos disse finalmente, você fez certo. Eu sempre achei essa menina meio ingrata, mas não sabia que era a este ponto. Carlos, eu não queria chegar a esse extremo, mas ela precisa aprender que não pode tratar as pessoas como objetos descartáveis. Mano, você sabe que tem meu apoio total. E se precisar de alguma coisa, pode contar comigo.
Depois de desligar, me senti mais forte. Saber que pelo menos uma pessoa da família compreendia minha posição fazia toda a diferença. Na segunda semana depois da notificação, os primeiros sinais de que a pressão estava funcionando começaram a aparecer. Beatriz começou a ligar todos os dias, às vezes chorando, às vezes irritada, sempre implorando para conversarmos pessoalmente. Pai, não pode ser que você prefira ver sua filha no tribunal a conversar comigo em casa. Beatriz, eu tentei conversar em casa. Você mentiu por meses. Agora a conversa é oficial. Pai, eu posso explicar tudo. Você teve 9 meses para explicar. O prazo acabou. No 10º dia após a notificação, aconteceu algo que eu não esperava. Cleusa recebeu uma ligação de Rosa, prima de Beatriz e filha da minha irmã. Tia Cleusa, a Beatriz está muito mal. Ela foi internada ontem à noite. Crise de ansiedade, pressão alta. Os médicos disseram que ela estava no limite do esgotamento nervoso. Cleusa ficou pálida. Rosa, como ela está agora? Está estável, mas os médicos querem manter ela em observação. Tia, eu sei que vocês estão brigados, mas ela é família. Quando Cleusa me contou, senti um aperto no peito. Por mais que estivesse decepcionado com Beatriz, ela ainda era minha filha. Vê-la sofrer não me dava prazer algum. Roberto, acho que devíamos ir vê-la no hospital. Cleusa disse. Roberto, eu conheço nossa filha. Ela pode ter mentido sobre outras coisas, mas não fingiria uma internação. Vamos pelo menos ver como ela está. Fomos ao hospital naquela tarde. Beatriz estava no quarto, pálida, conectada a aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Quando nos viu, começou a chorar. Pai, mãe, obrigada por terem vindo. Sua voz estava fraca, diferente. Não havia mais a altivez dos últimos meses. Apenas uma menina assustada que parecia ter voltado a ser criança. Como você está se sentindo? Perguntou Cleusa, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Eu permaneci de pé, encostado na parede. Estou cansada, mãe. Muito cansada. Ela olhou para mim. Pai, eu sei que você tem todo o direito de estar bravo comigo. Eu sei que fiz tudo errado. Beatriz, você não está mal porque eu estou bravo com você. Você está mal porque viveu meses mentindo, enganando, carregando um peso que não precisava carregar. Eu sei, pai. Eu sei que complicei tudo, mas eu tinha tanto medo. Medo de quê? Medo de você não aprovar o Tiago. Medo da família dele não aprovar vocês. Medo de decepcionar todo mundo. Ela enxugou os olhos com o lençol do hospital. Então você decidiu me decepcionar primeiro? Eu não pensei direito, pai. Eu só queria que todo mundo fosse feliz. Beatriz, disse me aproximando da cama, você não pode fazer todo mundo feliz mentindo para metade das pessoas envolvidas. Eu sei disso agora, pai. Eu sei que fui uma idiota. Houve uma sinceridade em sua voz que não ouvia há anos. O que aconteceu com o Tiago? Ele não veio com você? Beatriz hesitou antes de responder. Pai, o Tiago. Desde que você entrou com a ação, ele está diferente comigo, mais distante. Ontem, quando eu passei mal, ele disse que não podia sair do trabalho para me trazer no hospital. Foi a Rosa que me trouxe. Senti uma raiva crescendo dentro de mim, mas não da Beatriz. De Tiago. Nos momentos difíceis, mostramos quem realmente somos. Beatriz, onde ele está agora? Em casa. Disse que o hospital o deixa nervoso. Ela começou a chorar novamente. Pai, eu acho que cometi o maior erro da minha vida. Cleusa segurou a mão dela. Por quê, filha? Porque eu troquei a família que sempre me amou de verdade por pessoas que só se importam comigo quando está tudo bem. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Era muito para processar de uma vez só. Beatriz continuou falando, como se fosse uma confissão que precisava sair. Pai, desde que me casei, eu só ouço críticas da família do Tiago. Que eu falo muito alto, que minhas roupas não são adequadas, que meus modos são muito simples. Eles nunca me aceitaram de verdade. E o que o Tiago faz quando isso acontece? Ele não faz nada. Fica quieto, ou pior, concorda com eles. Mais lágrimas.
E eu fui idiota de achar que se eu afastasse vocês da minha vida, eles ia... Roberto, isso pode ser manipulação. Ela sabe que a gente fica vou continuar direto aqui. E eu fui idiota de achar que se eu afastasse vocês da minha vida, eles iam me aceitar melhor. Olhei para minha filha naquela cama de hospital e vi claramente o que havia acontecido. Ela não havia me rejeitado por maldade, mas por insegurança, por um desejo desesperado de pertencer a um mundo que nunca a aceitaria completamente. Beatriz, você quer saber a verdade? Mesmo que você tivesse me excluído para sempre, eles nunca iam te respeitar completamente. Porque o problema não é com vocês terem me como pai. O problema é que eles são preconceituosos. Pai, o que eu faço agora? Eu estraguei tudo com vocês. Meu casamento está um desastre. Gastei todo o seu dinheiro. Primeiro, disse, sentando finalmente na cadeira do outro lado da cama. Você para de se culpar por ter casado com a pessoa errada. Todo mundo comete erros. Segundo, sobre o dinheiro. Beatriz, eu não entrei com aquela ação para te machucar. Entrei para você aprender que suas ações têm consequências. Pai, eu posso devolver o dinheiro. Talvez não tudo de uma vez, mas posso trabalhar mais, posso... Filha, não é sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre respeito. E agora, vendo você aqui, entendo que você perdeu o respeito por si mesma também. Cleusa limpou as próprias lágrimas. Beatriz, o que você quer fazer em relação ao Tiago? Mãe, eu acho que preciso terminar esse casamento. Não posso viver com uma pessoa que só me ama quando conveniente. Senti um alívio que não esperava. Minha filha estava recuperando o bom senso. Nos dias seguintes, Beatriz recebeu alta médica, mas veio ficar alguns dias em nossa casa para se recuperar emocionalmente. Era estranho tê-la de volta, mas também reconfortante. Tiago apareceu apenas uma vez, para buscar algumas coisas que ela havia pedido. Quando me viu, nem cumprimentou direito. Apenas pegou as roupas dela e saiu rapidamente. Pai, Beatriz disse naquela tarde, eu quero me separar dele, mas eu preciso da sua ajuda. Que tipo de ajuda? Ajuda para ser forte o suficiente para recomeçar. Ajuda para lembrar quem eu era antes de tentar ser alguém que não sou. Naquela noite liguei para meu advogado e cancelei a ação judicial. Não porque Beatriz havia se hospitalizado, mas porque ela finalmente havia demonstrado que entendia a gravidade dos seus erros. 2 semanas depois, Beatriz iniciou o processo de separação. Descobrimos que Tiago já havia gasto quase todo o dinheiro que eu havia dado, principalmente em investimentos arriscados que não deram certo. Pai, eu sei que não posso devolver seu dinheiro agora, mas eu prometo que vou trabalhar para... Beatriz, esquece o dinheiro. Foca em reconstruir sua vida. 6 meses depois, Beatriz havia se mudado de volta para Guarulhos, para um apartamento pequeno mas honesto que ela mesma alugou. Voltou a trabalhar na contabilidade, fez novos amigos, reconectou com parentes que havia abandonado durante o casamento. Pai, eu sei que ainda vai demorar para as coisas voltarem ao normal entre a gente. Beatriz, as coisas não vão voltar ao normal. Vão ser diferentes. Vão ser melhores porque agora são baseadas na verdade. Num domingo de outubro, exatamente 1 ano depois que ela havia me pedido o dinheiro para o casamento, fizemos um churrasco em casa. Apenas nossa família, alguns amigos próximos, nada sofisticado. Pai, obrigada por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia. Filha, pai nunca desiste. Pai só estabelece limites. Ela sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que vi em seu rosto em mais de 2 anos. Pai, e se um dia eu resolver casar de novo, posso contar com você? Pode. Mas desta vez, você vai me apresentar o cara antes. Vamos conversar sobre tudo abertamente. E se eu não gostar dele, você vai escutar minhas razões. Combinado. Ela riu. E se você não gostar mesmo assim, aí vai ser problema seu. Mas pelo menos você vai saber exatamente onde eu estou. Hoje, 3 anos depois de tudo isso acontecer, posso dizer que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para a nossa família. Beatriz aprendeu a valorizar relacionamentos verdadeiros ao invés de status social. Eu aprendi que amor sem limites não é amor, é permissividade.
Cleusa e eu fizemos nossa viagem para a Bahia no ano seguinte, com dinheiro que juntamos trabalhando juntos, sem sustentar lifestyle de filha ingrata. Foram as melhores 2 semanas das nossas vidas. Beatriz está namorando um rapaz chamado João, filho de um mecânico, que me trata com respeito desde o primeiro dia que o conheci. Ele sabe toda a história do casamento anterior e me disse: "Seu Roberto, família que se ama não se mente. O dinheiro que gastei, nunca recuperei, mas recuperei algo muito mais valioso: o respeito da minha filha e o respeito por mim mesmo. Se você está passando por algo parecido, se tem filhos que te tratam como banco ao invés de pai, lembre-se, amor verdadeiro inclui limites, e às vezes, estabelecer esses limites dói no começo, mas liberta todo mundo no final. A vida me ensinou que não podemos controlar as escolhas dos outros, mas podemos controlar nossas reações. E a melhor reação ao desrespeito é não aceitar mais desrespeito. 300 mil reais foram o preço que paguei para aprender que dignidade não tem preço. E foi o melhor investimento que já fiz na vida. Se você gostou desta história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários suas próprias experiências com limites familiares. Para ouvir a próxima história, clique no vídeo sugerido ao lado.